18 horas e 25 minutos, o Radar de Notícias está de volta para o segundo bloco. Ainda hoje também teremos a presença do vereador alemão do Transportes no terceiro e último bloco. Aliás, nosso convidado já se encontra nos bastidores, a quem agradecemos a chegada com antecedência. Assim, não dá nenhum cabelo branco a mais para o apresentador deste programa. Para esse segundo bloco, eu tenho o prazer de dividir a bancada aqui com agora e sim corrigida no seu sobrenome, Júlia Imagina. De Delosa. La Oza. Foi Mais uma quase, vez mas errado, mas ao vivo a gente imagina. pega. Então, Júlia, muito obrigado pela sua Obrigada a presença. você, É um Léo. prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Léo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, dessa vez no segundo bloco, estreando o segundo bloco, né, Léo? Que eu não tinha participado. Então, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito bem, Júlia. Hoje a gente tem um assunto aqui para repercutir. Você estreando aqui o segundo bloco conosco, é um Sim. assunto que vem movimentando a cidade de Guarulhos. Estou falando da audiência pública que ocorreu na manhã desta quinta-feira, às 9 horas no Hotel Marriott, que teve a presença também de importantes figuras, mas principalmente juntando a atuação tanto do CIESP quanto a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes. Dessa forma, visava se discutir um novo chamamento para a realização da concessão da rodovia Fernão Dias. Dessa forma, o que a gente precisa trazer aqui são os principais detalhes e você confere aqui conosco a partir de agora. Eu estive presente, junto na presença de Igor Mendes, da nossa produção, para acompanhar em loco justamente as principais discussões. Tivemos a oportunidade também de se encontrar com algumas figuras públicas da nossa cidade, inclusive o nosso convidado de hoje, o vereador Alemão, na presença do vereador Biriba, Maurício Segantin, Guto Tavares e Marcelo Seminaldo, além do deputado federal Alencar Santana, que compôs a bancada desde o início da abertura dos trabalhos da audiência pública. Nessa forma, a gente teve as principais discussões de um assunto que visa tratar os principais necessidades das cidades, dos municípios que ali cercam essa rodovia, para poder fazer a implementação nesse processo de melhorias. Júlia, sei que você tem alguns detalhes daquilo que a NTT trouxe de principais mudanças que será feito. Você pode detalhar para a nossa audiência, por Claro, favor? Léo. Isso mesmo. O novo modelo da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, prevê um investimento de mais ou menos 15 bilhões de reais para melhorias na Fernão Dias no sentido São Paulo, Belo Horizonte e vice-versa. Essa concessão atual foi iniciada em 2008 e ela tem uma extensão de 569 quilômetros de extensão e foi prorrogada por aproximadamente 8 anos. Eu quero citar aqui rapidamente, de forma sucinta, algumas melhorias que essa proposta visa trazer para Fernão Dias. Então, por exemplo, a manutenção constante da pista, com acostamentos e sinalizações, o aumento da segurança através de radares, iluminação em pontos críticos e também câmeras e painéis eletrônicos, que é essencial para o condutor. Além também do principal, que eu acredito, que é a redução do tempo de viagem, porque uma melhor condição da pista também gera menos congestionamento e um fluxo melhor para os veículos. E tudo isso vai impactar positivamente no chamado Custo Brasil, que é um conceito que mostra quanto a economia gasta através da infraestrutura disponível. Então, vou trazer um exemplo aqui. Se a estrada é ruim, o transporte fica mais caro e mais lento, ou seja, custa dinheiro e afeta a economia em si. Então, eles querem reduzir esse gasto todo em si. Então, agora, falando diretamente do que eles estão trazendo nesse novo modelo da concessão, eu peço licença aqui para ler, para falar os números corretos. Então, eles visam trazer 108 quilômetros de faixas adicionais para justamente ampliar a capacidade da rodovia, 14 quilômetros de vias marginais para melhorar o acesso local, que foi uma pauta, inclusive, né, Léo, na audiência hoje, a construção de 2 áreas de escape para segurança em caso de pane ou acidente, 15 passarelas para pedestres, 6 passagens de fauna para proteger a vida animal, que também foi pauta hoje, e também 20 caixas de contenção de líquidos perigosos para minimizar os impactos ambientais. Muito bem, Júlia. A gente também teve dentro dessa discussões a construção de novas paralelas, a construção de 5 trevos a serem implementados também nessa cidade e também a questão da melhoria dos acessos. 23 melhorias de acesso e 2 túneis, também não podemos deixar passar. E esses são os principais pontos que a NTT apresenta dentro desse projeto da concessão. Mas eu tenho que admitir para você que nem tudo são flores nessas histórias e agora a gente precisa se aprofundar um pouco nessa discussão e também o porquê essa audiência foi de suma importância. Eu peço desculpas também aqui para poder acompanhar. E todas essas alterações, esses investimentos, você já deve imaginar pelo que a gente acompanhou também o que aconteceu com a rodovia Dutra. Dessa forma, alterações nas tarifas estão diretamente impactadas nesse modelo da nova concessão. As melhorias também trazem um aumento dessa tarifa a serem cobradas dentro do pedágio. Dessa forma, também encarecendo o uso da rodovia, que desta forma visa
viabilizar através dessas melhorias que traz essa nova mudança, metodologia de cobrança. Dessa forma também, a atual concessionária responsável é a Arteris, e ela justamente seria uma das responsáveis a dar continuidade nesse trabalho. Por mais que a atuação seja feita por um chamamento público, que possa ocorrer até mesmo num processo de leilão, o principal método de escolha será a menor oferta dentro desse chamamento para que você possa ter continuidade a esse trabalho. Visa antecipar a concessão que iria até 2033 até 2040. E dessa forma, a gente também citei aqui algumas figuras públicas que estiveram presentes. E é importante destacar alguns pontos, e agora a gente focando realmente na cidade de Guarulhos. Tomar a liberdade até mesmo de começar dentro do processo daqui das figuras públicas que se manifestaram e que tivemos a oportunidade de acompanhar, pelo nosso convidado de hoje, vereador Alemão do Transportes, que dentro de uns fatores que cita, por experiência própria, do que a gente vem acompanhando em Guarulhos, aqui na rodovia Dutra, a importância de uma boa sinalização durante a execução das obras. O deputado Alencar Santana, por exemplo, ele cita a criação de bolsões corretos de acesso na nossa cidade, porque muitos deles foram criados, vamos dizer assim, dentro do jeitinho brasileiro, por necessidades das famílias que ali residem e que não possuem uma saída oficial, mas uma saída extraoficial da rodovia para acessar os bairros da nossa cidade. Além da pavimentação precária, o que eu conecto novamente a Arteris, que temos um ponto de que a mesma concessionária que hoje é responsável pela via, responsável pelos motivos dela ser extremamente esburacada, é que trará continuidade e fornecerá todos os benefícios. Por que não conseguiu fornecer até então esses pontos que são de direitos daquele que utilizam a rodovia? E um outro ponto também é a falta de iluminação, também acarretando na falta de segurança para circular a via. Marcelo Seminaldo, que na ausência do presidente da casa, Fausto Miguel Martello, teve a oportunidade de representar o Legislativo e também colocar alguns pontos para discussão. Algumas das questões que ele trouxe e que também levantam preocupação é justamente o alto número de acidentes envolvendo animais dentro da cidade. Foram citados, sim, a criação de alguns cinturões referente à proteção da fauna, mas o vereador também cita a questão de fornecer um atendimento veterinário para quando se tiver acidente com animais dentro da rodovia. Um outro ponto também, justamente voltando na questão da péssima qualidade de asfalto, principalmente se tratando aqui da região de Guarulhos. Quem utiliza a Fernão Dias como uma avenida na nossa cidade sabe muito bem do que estamos falando. É facilmente encontrar um buraco. Basta você desviar de um e cair no próximo. Dessa forma, também se ter uma responsabilidade do prazo de execução de serviços pela Arteris, caso ela venha a ser a escolhida para dar continuidade dentro desse processo de concessão. Que se tenha um processo de resolução, o que a gente chama de SLA, de prazo de resposta, dentro dessa atuação, para que se tenha desde a solução de um problema de falta de iluminação e principalmente dos buracos que tanto afligem a rodovia, Júlia. Não sei se eu deixei algum dos pontos passarem, que você também está trabalhando nessa reportagem para a gente poder levar, ou consegui abraçar tudo? Eu acho que você abraçou tudo, sim, viu? Perfeito. Então, esses são os principais destaques da audiência pública. Gostaria que vocês deixassem aqui as suas principais dúvidas, comentassem sobre quais são as principais mudanças que também precisam acontecer. A audiência pública serviu também para ouvir diferentes entidades e responsáveis também para poder buscar as principais necessidades de cada um dos municípios e principalmente realizar aqui na cidade de Guarulhos, quando a gente se trata do nosso município, da nossa cidade, para poder entender quais são as principais demandas que temos em relação à rodovia Fernão Dias, para que possa melhor atender aqueles que residem e principalmente frequentam ela. O principal, né, Léo? O principal. E garantir também a segurança de todos, porque quando a gente trata de buraco, essa também é a questão de segurança e dentro do trânsito estamos falando de vida. Sim. E, Júlia, como se não bastasse esse bloco para a gente falar de audiência pública, na sequência eu tenho o prazer de receber aqui o vereador Alemão do Transportes para a gente debater principalmente também a questão da mobilidade na nossa cidade. Gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Eu agradeço, Léo, muito obrigado pela semana de trabalhos. Estaremos de volta na segunda-feira para mais um programa. Estaremos sim. É um prazer estar aqui novamente e uma boa noite a todos. Bom, na sequência, o vereador Alemão do Transporte está comigo para uma entrevista aqui no Radar de Notícias. Portanto, não saia da audiência, voltamos após os intervalos.